o que é que tem a ver, o que é que a gente pode se perguntar o que é que tem a ver necessariamente o tema da abordagem comunitária com o tema da epidemiologia nos serviços de saúde. E a gente pode dizer para vocês o seguinte: quando a gente pensa na construção da perspectiva da vigilância em saúde, da epidemiologia, né, da dimensão epidemiológica no cotidiano dos serviços de saúde, principalmente com o nosso foco na atenção primária à saúde, nós não podemos ficar sem ponderar e considerar, evidentemente, o quê? A comunidade, o território, as pessoas, moradores e moradoras de cada território. Até porque a epidemiologia ela vai aferir situações de saúde, impactos dos serviços de saúde, mas ela vai estar olhando sempre o quê, gente? Ela vai estar olhando sempre o território, não é isso? Como é que o processo saúde e doença ele está se manifestando, se desenvolvendo, se movimentando dentro do território e nas pessoas que ali habitam. Então, não há possibilidade da gente pensar numa aplicação técnica fria dos métodos e dos procedimentos epidemiológicos junto à comunidade. É preciso construir formas de abordagem comunitária para que a epidemiologia possa ter um valor substantivo, significativo e edificante para a produção de vida e de saúde na comunidade. Então, não adianta eu estar muito bem treinado nos instrumentos e nos métodos epidemiológicos e na aplicação deles, se eu não construo uma forma de aplicá-los junto com o território e com a comunidade que respeite as especificidades desse território e dessa comunidade. Ou seja, o que é que nós queremos dizer? Para a gente, a epidemiologia no serviço de saúde não pode olhar para o território e para as pessoas apenas como dados, como indicadores, entendeu? São pessoas, são contextos, são situações. E tudo que nós vamos analisar do ponto de vista epidemiológico vai nos influenciar e nos subsidiar para a gente pensar em planejamentos, em ações, em avaliação dos serviços que vai impactar na vida das pessoas e no contexto do território. Estão compreendendo? Então, o que a gente está dizendo é, nós não podemos dicotomizar, certo? A aplicação da vigilância em saúde e dos métodos epidemiológicos da compreensão do território que está em volta, das pessoas e dos seus contextos. Tá certo? Então, introduzindo, nossa intenção é muito essa. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui alguns apontamentos sobre formas de fazer, de construir a abordagem junto à comunidade para potencializar a dimensão da epidemiologia no serviço de saúde, tá? E aí eu vou fazer essa apresentação, Pedro vai compartilhar, pode compartilhar, Pedro, para mim, e a gente depois abre para vocês fazerem sugestões, perguntas e comentários, tá? Então vamos lá. Opa, tá chegando. Chegou, pronto. Bom, então vamos lá, gente. É a abordagem comunitária, né, na atenção primária à saúde. Pode passar, Pedro. Primeiro, é dizer para vocês o seguinte: a abordagem comunitária é um tema muito explorado e valorizado, principalmente em residências médicas também. Vocês estão aí na formação em medicina, né? E também muito explorado principalmente nas perspectivas das residências de medicina de família e comunidade, onde a abordagem comunitária é uma dimensão fundamental aí para a atenção primária à saúde, tá? Pode passar, Pedro. Bom, então, se você for pegar uma conceituação, né, mais formal em torno do que se designa a abordagem comunitária na literatura em geral, a gente pode pensar, por exemplo, essa designação de Souza, que diz o seguinte: a abordagem comunitária é um instrumento técnico de contato intencional, de aproximação, através do qual se cria um espaço para o diálogo, para a troca de informações ou experiências com a população,
para que se possa tomar conhecimento de um conjunto de particularidades necessárias à intervenção profissional e ainda para estabelecer novas relações. Então, a abordagem comunitária é essa qualidade que a gente precisa ter nos serviços de saúde, centralmente no serviço de atenção primária à saúde, onde a gente possa construir um serviço de saúde não apesar da comunidade, mas com a comunidade. Apesar da comunidade é o quê? Olha, eu sou aqui um serviço de atenção primária à saúde e eu não quero saber se a comunidade é assim ou assada. Eu vou chegar aqui, eu sou profissional de saúde, eu vou fazer o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Então, você está trabalhando apesar da comunidade. Entendeu? Perdão. Deu. Perdão. Só rapidinho. Aí, nessa proposta, você está trabalhando apesar da comunidade. Mas o que a gente está dizendo é que o processo de construção do serviço de atenção primária à saúde, ele precisa ser feito com a comunidade, ou seja, levando em conta, levando em consideração a dinâmica territorial, as necessidades, as demandas, as particularidades do território, até porque se espera o quê? Que o serviço de saúde ele possa não é simplesmente trabalhar por trabalhar, nem fazer por fazer, mas ele possa empenhar dedicação e trabalho para que o seu trabalho tenha como produto a superação dos problemas locais. Problemas esses que vão ser coerentes com a realidade local. E para eu conhecer bem essa realidade, eu preciso conhecer, e para eu conhecer bem esses problemas, eu preciso conhecer a realidade. Tá? Então, é um pouco nesse contexto aí da abordagem. Pode passar, Pedro. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês alguns objetivos e diretrizes que a gente espera quando a gente fala de abordagem comunitária e que a gente pode e deve fazer para potencializar a dimensão da epidemiologia no cotidiano do serviço de saúde. Tá? Pode passar. Primeiro passo, gente, é conviver permanentemente com a realidade do território. Então, olha, isso explicitamente, quando a gente está falando do campo do saber da epidemiologia, se eu vou percorrer o território apenas para coletar dados, como se fosse aquela pessoa do IBGE, né? Entendeu? Então, assim, eu vou fazer uma coleta fria de dados que vai me dar pouco subsídio para eu entender mais profundamente aqueles dados. Estão compreendendo? Uma coisa é eu ter um dado, por exemplo, de que está aumentando, vamos supor, o número de casos de dengue na comunidade. Eu só pegar esse dado. Outra coisa é eu pegar esse dado e conhecer a comunidade e saber, por exemplo, onde pode ter focos, onde tem pessoas que tomam atitudes preventivas, onde tem pessoas que não tomam, se tem um lixão próximo, se não tem. Então, quando eu conheço o território, os dados, vamos dizer assim, puros, eles começam a ter mais vida, mais significado e mais sentido, porque eu entendo o contexto de onde aquele dado veio. Tá? Então, é fundamental a gente compreender que é um princípio fundante da abordagem comunitária, essa convivência permanente com a realidade do território. Para isso, quando a gente chega em um território para trabalhar na atenção primária à saúde, a gente tem que estabelecer aproximações, construir relações. O que é isso? Usar das visitas domiciliares, por exemplo, tá? Não visita domiciliar apenas como atendimento domiciliar, porque tem muito profissional na atenção primária que faz a visita domiciliar, mas vai assim, para o território. Ele entra dentro da casa, faz uma consulta puramente clínica e vai embora. Ele não para ver a estrutura da casa, as condições de habitabilidade, as condições de vida, o entorno, a história de vida daquelas pessoas, como é que o bairro se constituiu, se tem saneamento, se não tem. Estão compreendendo? Então, assim, isso você só constitui quando você faz, por exemplo, visitas domiciliares de uma forma mais aberta, onde você vai conhecer o território, percorrer as ruas, ver quais são os tipos de comércio que tem no território. Então, você vai ver, tem salão de beleza, tem oficina mecânica,
tem manicure, né? Tem lan house, e você começa a compreender o território quando você vai circulando por ele, e não apenas circulando por ele, mas construindo relações com as pessoas que moram nele. Quem é a pessoa mais antiga desse território? Quem foi que chegou primeiro? Vou lá na casa dele ou dela tomar um café, conversar, saber a história, saber o que essas pessoas estão achando do serviço de saúde. O nosso atendimento está sendo adequado na visão delas? Não está? Poderia melhorar? Poderia melhorar em quê? Estão compreendendo? Então, isso implica viver com, né? Vivenciar experiências, fatos, processos e descobertas com as pessoas. Ah, tem seu fulano ali que ele tem uma hortazinha comunitária no quintal da casa dele. A horta dele é cheia, por exemplo, de fitoterapia, de plantas medicinais. Poxa, eu posso trazer esse cara, por exemplo, para ajudar na unidade de saúde, trazendo chá, trazendo ervas que ajudem e auxiliem no tratamento terapêutico de algumas questões. Estão compreendendo? Ou eu posso pedir a ele que ensine a outras pessoas da comunidade que tiverem interesse a plantar as suas plantas medicinais para ter suas ervas, fazer o seu chá, entendeu? Nesse contexto de Covid que a gente está vivendo, por exemplo, plantas que ajudem né, na imunidade, né? Lambedores, tanta coisa que a medicina popular ensina e pode ajudar no processo terapêutico. Tá? Isso eu só vou saber se eu percorrer. Ver de perto, estar junto, não ser apenas um observador, mas ser também participante. Tá? Então, isso é fundamental. Isso você só faz, gente, andando pelo território, conhecendo e conversando as pessoas. Tá? Pode passar. Outra coisa importante é o diagnóstico permanente da realidade comunitária. Então, veja só, fazendo o trabalho de forma multiprofissional, certo? Com agentes comunitários de saúde, vocês são médicos e médicas, então, com enfermeiros e enfermeiras, dentistas, auxiliares, técnicos e técnicas, você vai fazendo um diagnóstico, pelo menos uma vez por mês, de como o território está. Como é que estão os indicadores de hipertensão, os indicadores de diabetes? E por que esse diagnóstico precisa ser permanente? Porque muitas vezes, de um mês para o outro, a situação de saúde na comunidade muda muito. Então, para você fazer essa abordagem comunitária, você precisa ter, vamos dizer assim, um raio-x, pegando a linguagem bem médica, do território, e esse raio-x precisa ser atualizado permanentemente para eu ver o que é que está modificando e se está modificando, vamos dizer assim, para bem ou para mal, para uma situação, né, melhor, evoluindo do que estava ou se está evoluindo. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico permanente. Para isso, a gente tem instrumentos, e aí Danilo, em breve, vai dar uma aula para a gente sobre alguns instrumentos, e a gente pode pensar em vários outros, tá? E a própria equipe, inclusive, pode criar os seus instrumentos, né? Para acompanhar permanentemente. Muita gente que passou aqui no MH2, por exemplo, que foi no serviço de saúde, viu instrumentos que a unidade de saúde usa para monitorar a situação da comunidade. Então, esse monitoramento tem que ser bem feito e tem que ser atualizado permanentemente. Pode passar. E só mais uma coisa em relação ao tópico anterior. Você precisa ver permanentemente isso, porque tem outro fator que é o seguinte, às vezes, no lugar, na comunidade, onde tinha uma casa, de pouco tempo se derruba essa casa, se constrói um prédio pequeno, e nesse prédio você vai ter 8 famílias morando. Então, onde tinha uma família morando, no mesmo lugar geográfico, daqui a pouco tem 8. E aí você precisa não só atualizar o cadastro, mas ver as demandas, as necessidades daquelas famílias que estão ali. Tá? Então, tem toda essa questão. Convivência com a diversidade e as diferenças. Então, você fazer a abordagem comunitária é você entender também que o território não é uma coisa monolítica, estática. O território, ele é a expressão viva de muitas diferenças. Então, mesmo em um território, por exemplo, que você possa ver que tem uma situação socioeconômica mais vulnerável, de forma predominante, mas vai ter diferenças.
Eu lembro, por exemplo, que na comunidade Boa Esperança, lá na unidade Vila Saúde que a gente trabalhava, eu me surpreendi, por exemplo, que a comunidade ela tem uma parte de cima e uma parte de baixo. Isso é porque é o seguinte, a maior parte da comunidade fica, enfim, vou explicar assim, na mesma altura, e aí tem uma grande ladeira que leva à nascente do rio Jaguaribe, que é um rio que corta lá a comunidade. E a gente foi, com a convivência, descobrindo que o pessoal que morava na parte mais de cima da comunidade tinha preconceito com o pessoal que morava mais na parte de baixo, que era ainda mais carente do ponto de vista econômico do que o pessoal da parte de cima. Então, às vezes a gente marcava, enquanto projeto de extensão, uma atividade na parte de baixo e o pessoal da parte de cima não ia e não queria ir, entendeu? Então, assim, às vezes você vê essas diferenças dentro da própria comunidade e você tem que saber compreender isso para você poder lidar melhor com a situação de saúde dentro daquele contexto. Fora várias outras diversidades. Então, você tem que estar sempre pronto e pronta a entender que, por mais que você faça a convivência com a comunidade, por mais que você faça um diagnóstico permanente, sempre vão aparecer novidades, diferenças, diversidade. E você tem que sempre estar aberto e aberta a compreender isso. Tá? Pode passar. Bom, e aí, uma estratégia fundamental é construir caminhos em conjunto para problemas coletivos. Unidade na. Aí eu fiz uma brincadeira aí, a unidade na diversidade e na adversidade. Né? Ou seja, a comunidade, as pessoas e as instituições que existem nos territórios, elas não devem, como eu disse, apenas ser objeto da aplicação de nossos instrumentos. Eles também podem e devem ser parceiros na análise da situação de saúde do território e na construção de estratégias de superação dos problemas locais identificados. Estão compreendendo? Então, as instituições que atuam no bairro, que atuam na comunidade, sindicato, associação de moradores e os moradores que não têm filiação institucional nenhuma também, eles podem nos ajudar a interpretar os dados e também a pensar em perspectivas de enfrentamento dos problemas e de construção de soluções. Tá? Então, não é só a equipe de saúde que deve sozinha resolver tudo. A comunidade também pode e deve participar e contribuir. Até porque, viu, tem muitas coisas que só a gente vai entender com o olhar da comunidade. Entendeu? Então, eu lembro, por exemplo, na minha inserção em territórios, que teve situações que aconteciam, atitudes que eram tomadas às vezes, e eu não entendia. Pela minha cultura, enfim, pela toda a minha história, eu não conseguia entender, eu não alcançava, né? E aí, só escutando isso, às vezes, do ponto de vista de pessoas da comunidade, é que eu entendia. Então, olha, por exemplo, eu lembro que uma coisa que me chamava muita atenção pela minha história de pequeno burguês, de classe média, né? Mas é assim, eu me reconheço, eu sou aliado da classe popular, mas não posso dizer que eu sou classe popular. Posso dizer que eu sou classe trabalhadora, né, Danilo? Mas assim, eu sou, né, mas classe popular não acho, porque, enfim, né, sou classe média. Mas o que eu quero dizer, na minha história, na minha cultura, eu entrava, às vezes, numa casa, dentro de uma comunidade economicamente pobre, uma casa sem quase estrutura nenhuma, com pessoas com situação muito, né, econômica séria, e a casa tinha várias carências, mas tinha uma televisão novinha, grande, maravilhosa, entendeu? Aí eu não entendia, eu digo, como é que essas pessoas, às vezes, não têm dinheiro para comprar comida e compra televisão de última geração, DVD. Na época tinha DVD, viu, gente? Hoje quase ninguém mais fala disso. Aí, assim, foi conversando com lideranças, com pessoas da comunidade, que as pessoas diziam, Pedro, as pessoas querem consumir, assim, é,
o padrão de felicidade numa sociedade capitalista, em outras palavras, a pessoa falou assim para mim, né? Não é o consumo, essas pessoas querem ter o direito de consumir também, querem ter o direito de ter uma televisão boa, entendeu? E elas fazem um sacrifício aqui e outro ali para ter o direito que todo mundo quer ter. Aí eu comecei a entender. Outra coisa foi assim, essas pessoas recebem Bolsa Família e gastam o dinheiro do Bolsa Família comprando roupa e não comprando comida. Mas é da dignidade humana também dessas pessoas ter uma roupinha melhor, que goste, que sonhe, que almeje. Isso faz parte da realização delas também. Né? Então, assim, às vezes para a gente é difícil entender isso, sabe? Mas porque a lógica e a forma de compreensão das pessoas do mundo popular muitas vezes é totalmente outra do que a nossa, a maioria de nós que vem de uma perspectiva mais de classe média, entendeu? Então, por isso tudo, a gente tem que construir a resposta aos problemas junto com as pessoas, porque elas vão dizer até onde a gente pode ir, entendeu? Elas vão dizer até onde a gente pode ir com o limite do que a gente faz, sabe? Vou dar um último exemplo. Eu fui estagiário do SESC quando eu era estudante, há muitos anos atrás e bem magrinho. Eu fui magrinho, viu, gente? Tem foto para provar. Aí o que acontece? Quando eu era estagiário do SESC, a gente fazia um programa de aproveitamento integral dos alimentos. Então a gente fazia oficinas e várias ações, tipo para ensinar as pessoas a aproveitar o máximo dos alimentos. Por exemplo, em vez de jogar casca de mamão fora, fazer um doce com a casca de mamão. Em vez de jogar a casca da banana fora, fazer um bife com a casca da banana. Fazer uma Fanta simulada com cenoura e com limão, entendeu? E dava certo. Então, e a ideia era boa, era super, acho que é super válida, bacana. Só que tem um lado também, entendeu? Que algumas pessoas aos poucos foram me ensinando de ir com calma nisso, porque assim, se a gente não tiver cuidado, parece o seguinte: quem tem condição tem direito a comer o que quiser e jogar as cascas fora. E a gente só ensina a aproveitar e comer casca quem está economicamente numa situação vulnerável. Estão compreendendo? Então, assim, eu sei que a intenção nossa era a melhor possível fazendo essas oficinas. Mas, às vezes, a gente tem que ter cuidado para não cair numa lógica de dizer o seguinte: olha, como vocês não têm o que comer e nunca vão ter mesmo, então vocês aprendem a comer com, com casca, entendeu? Então, assim, é um limiar que a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas a gente só sabe isso convivendo, conversando, encontrando com as pessoas. Mas não é que a gente não possa fazer, entendeu? Essas estratégias. E lá na comunidade a gente fez. Mas, por exemplo, a gente evoluiu. Então, por exemplo, em vez de ficar só insistindo no aproveitamento integral dos alimentos, em um determinado momento a gente migrou para quê? Para construir uma horta. Ó, aí já é outra coisa. Aí a gente vai construir uma horta e as pessoas vão poder plantar o que quiserem, colher o que quiserem e vão comer integralmente. Comer batata, comer coentro, comer tomate, várias coisas que a gente plantou e colheu na horta que a gente teve na experiência lá no Cristo. Mas é assim que as coisas vão caminhando, com muita paciência, né? Com muita perseverança, mas também usando essas estratégias, tá, gente? Porque tem hora que a gente sabe que a situação aperta e é bom a pessoa, às vezes, ter uma tecnologia dessa para aproveitar melhor alguns alimentos, né? Entendeu? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Pode passar. Outra coisa importante é conviver com a dinâmica, a imprevisibilidade e o movimento da realidade. Então, como eu disse, o território, gente, ele não é uma coisa estática. E isso, por exemplo, irrita muito algumas pessoas que trabalham com as ferramentas epidemiológicas, porque quer fazer a leitura toda só com os dados e quando chega na realidade, muitas vezes não é aquilo totalmente que os dados mostram. Ou então esses dados não têm explicação, ou então a realidade hoje é uma e amanhã muda totalmente, dá uma virada assim, de 180 graus, você fica, como foi isso? Então, a gente tem que entender que aceitar que a dinâmica social ela pode e deve ter mudanças e imprevisibilidades. E a gente vai ter que trabalhar com isso, ter essa tolerância e essa paciência
de que mudanças vão poder acontecer e nós vamos poder ser surpreendidos também, tá? Pode passar. Cultivar e fortalecer uma postura de participação, tá? Então, assim, é muito importante a gente, como eu disse, envolver a comunidade para construir, produzir e analisar esses dados com a gente. Para isso, é importante a gente cultivar uma postura ativa, crítica, criativa e reflexiva nas pessoas da comunidade. E não só nas pessoas da comunidade, não, tá? Mas na nossa equipe interprofissional também. Entendeu? Então, assim, não adianta, por exemplo, o seu médico ou a médica da equipe querer ser o chefe que manda os agentes comunitários produzirem os dados ou coletarem os dados e eu vou ser apenas o que vou analisar. Não, a gente tem que estimular que as pessoas não sejam apenas coletadores e coletadoras de dados, mas que as pessoas tenham uma postura ativa diante daquilo que elas estão vendo. O agente comunitário de saúde, principalmente, né? Ver um lixão na comunidade já é um sinal de alerta. Ver uma empresa ou indústria na comunidade que está gerando poluição, aí Danilo vai entender disso muito melhor do que eu, né? Mas, assim, ver uma empresa, um serviço que está gerando prejuízo na saúde ambiental da população, o agente comunitário pode identificar isso na origem, né? Agora, para isso, precisa ter uma atitude ativa, crítica, entendeu? E uma colaboração entre a equipe, tá? Então, essa característica, gente, é muito importante. Pode passar. E uma coisa fundamental, gente, identificar as práticas populares, sociais e comunitárias de cuidado, de formação e de participação em saúde. Então, em toda comunidade existe práticas populares de cuidado. Então, assim, você vai ver lá uma rezadeira, uma parteira, uma benzedeira, ou uma pessoa que é uma liderança comunitária, tem uma associação de moradores, ou alguém de igreja católica ou evangélica que faz um trabalho social. Enfim, você vai ter pessoas que estão ali trabalhando em prol da comunidade. Tá? Então, é fundamental a gente ter essas pessoas como parceiras na construção do nosso trabalho, porque elas vão ter uma leitura do contexto e da realidade muito importante, que a gente precisa levar em conta, precisa ter em consideração também. Tá? Então, a gente não pode achar que só quem cuida da saúde do território é o serviço de saúde. Não, as pessoas do mundo popular, elas milenarmente, elas aprenderam a se virar e a construir formas de cuidar por fora do serviço de saúde e também com outras racionalidades, com racionalidades, inclusive, alternativas ou integrativas e complementares da racionalidade biomédica. Mas são racionalidades de cuidado em saúde orientadas, por exemplo, pelo saber dos povos originários. Então, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, eles têm formas de cuidar que eles aprenderam de geração para geração e que são legítimas. Não é apenas legítima a nossa ocidental, flexneriana, biomédica. Entendeu? Então, a gente precisa respeitar isso, levar em consideração e trazer isso para a equação, tá? Do que a gente faz. Pode passar. E outra coisa importante é criar contextos para o encontro comunitário e o diálogo sobre a história de vida e o cotidiano. Então, assim, você não vai conhecer muito a comunidade, o contexto que você está trabalhando, se você não criar oportunidades, contextos, para encontrar com as pessoas, fazer também com que as pessoas se encontrem e conhecer a história de vida. A matéria-prima da gente, enquanto profissional de saúde, pessoal, não é outra senão o quê? A história de vida das pessoas. Não é só a história do adoecimento, né? É a história da vida e o papel que aquela processo de saúde-doença vai ter na vida da pessoa, e nossa função é ser parceiro da pessoa na luta pela construção do seu projeto de superação, em busca pela qualidade de vida e pelo bem viver. As pessoas não vão procurar, a maioria das pessoas não vai procurar o serviço de saúde só porque tem medo de adoecer ou porque tem medo de morrer. É porque elas querem ser felizes.
e elas querem resolver os problemas que elas estão encontrando e lidando para elas terem uma qualidade de vida digna, tá? Então, a gente pode criar grupos, enfim, atividades várias onde a gente encontre com a comunidade, converse com a comunidade, né? E possa, fazendo isso, conhecer melhor a situação de saúde do nosso território, tá? Pode passar. Bom, agora a gente vai para algumas metodologias e estratégias, algumas formas da gente tentar operar um pouco esses objetivos. E só terminando, antes de começar aqui, fazendo um parênteses, mandar um abraço aí para Leonardo e para o bebezinho. É menino ou é menina? Hein, Leonardo? A minha bebê tá ali fora, porque ontem eu estava aqui numa aula do curso, minha bebê mas já tem 3 anos. A gente estava no curso de extensão ontem, eu estava aqui. Geralmente eu deixo ela ir e voltar aqui. Eu fico aqui, ela pode ir e voltar. Mas ontem ela começou a derrubar tudo aqui em volta, que não dá para ninguém escutar nada do outro lado. Aí eu tive que trancar aqui a porta. Bom, então vamos lá. Então, gente, primeiro é importante que a gente coloque a territorialização como uma atividade permanente na agenda. Eu digo sempre assim que a territorialização, o que é territorialização? É a possibilidade de se fazer um levantamento, um mapeamento, né, do contexto social, do território, da sua dinâmica, das suas formas de organização. Dizendo bem telegraficamente, seria isso. Mas muita gente faz a territorialização no dia que chega na unidade de saúde da família e depois não faz mais nunca. Entendeu? Então, assim, então é fundamental que essa territorialização seja permanente, no mínimo mensal. Não dá para você conhecer o território todo em um dia só. E mesmo que você desse, como eu disse, a realidade ela é dinâmica, ela vai estar sempre modificando. Então, por isso, você tem que colocar lá na sua agenda de profissional de saúde, você tem 40 horas para trabalhar, você vai ter que organizar a sua agenda. E na organização da sua agenda vai ter que ter atividades de cuidado em saúde, de assistência, vai ter que ter atividade de vigilância, de aplicação dos métodos epidemiológicos, vai ter atividade preventiva, educação em saúde, grupos, visitas domiciliares e vai ter também a territorialização. Tem que ter tempo para tudo, basta ter uma organização e um trabalho cooperativo e colaborativo na equipe interprofissional, tá? Vamos lá. Mapeamento e monitoramento, né, dos principais problemas comunitários. De novo, para isso, gente, é fundamental não ficar só numa coleta fria dos indicadores. Aí você vai ver só um indicador frio, você não vai entender o que está por trás daquele dado, daquela informação, daquele indicador. Então, por isso, o casamento desse mapeamento e monitoramento com a territorialização é fundamental, tá? E também fazer esse monitoramento, esse mapeamento, o máximo possível, claro, fundamentalmente e majoritariamente com a equipe, mas também ter momentos de análise, de discussão com a comunidade. Para isso, por exemplo, servem os grupos que a gente pode ter com a comunidade e o Conselho Local de Saúde. Tá? Também é uma estratégia fundamental. Pode passar. Mapear e criar espaços comuns para a alimentação das redes de apoio social local, tanto as comunitárias como as institucionais. Ou seja, em toda comunidade, você tem redes colaborativas e de apoio social. Então, assim, dificilmente você vai ter uma pessoa que é totalmente isolada. Geralmente, as pessoas elas têm suas redes de apoio, de ajuda, de solidariedade, de colaboração. Então, é fundamental a gente saber quais são as redes de apoio que existem naquele território para que a gente possa compreender essas redes e ativar essas redes quando necessário nas nossas estratégias de tanto de aferição da situação epidemiológica da comunidade, como de avaliação do serviço de saúde e dos impactos das ações feitas pelo serviço. Pode passar. Desenvolver grupos com abordagens que não se pautem em doenças ou tratamentos. Então, assim, é fundamental a gente fazer grupos que eu chamo assim, grupos de encontro comunitário, né?
que são oportunidades de sentar com as pessoas e não é com base em doença, é com base em temas geradores, discutir a saúde e a vida com as pessoas. Então, ou seja, não é chegar assim, olha, a gente vai discutir o pé diabético. Isso eu já vi demais, viu? Aí o diabético já entra na conversa morrendo de medo. Ai, meu Deus, se eu tiver um pé diabético, e agora? Né? Não, vamos discutir diabetes. É o tema gerador. Vivendo com diabetes. E aí? Como é que é para cada um? Aí o pé diabético vai entrar dentro da conversa. Mas você não vai girar a conversa em torno de uma doença. Está compreendendo? Então, assim, é fundamental obesidade. Os riscos da obesidade. Todo mundo está cansado de saber. A gente tem que conversar o quê? Por exemplo, alimentação e qualidade de vida, ou mesmo vamos discutir enfrentando a obesidade. Olha só, como é que cada um está enfrentando, está conseguindo, não está, que dúvidas tem, que dificuldade tem, vamos nos ajudando e discutindo. Agora, se você fazer um grupo só para focar a doença, entendeu? Ou as pessoas não vão, ou elas não vão se reconhecer, também não vai dar em nada. Né? Pode passar. Conhecer as histórias de vida individuais e o processo histórico de construção da comunidade. Tá? Então, isso, gente, é fundamental, porque, como eu disse, tem muitas questões que só vão ser compreendidas quando você conhece a história das pessoas e da comunidade e o contexto com o qual isso foi se constituindo. Pode passar. Mapear e envolver nas ações os cuidadores populares de saúde. Né? Então, como eu disse antes, é fundamental. É você entender que o serviço de saúde não pode, não deve ser, principalmente na atenção primária, ele não pode, não deve ser um hospitalzinho, um mini hospital, que ali é tudo muito asséptico, muito frio, e só os profissionais de saúde atuam. Não, a atenção primária à saúde, gente, ela é por excelência promoção e prevenção em saúde. Então, a gente tem que trazer a comunidade para colaborar também com o cuidado de saúde. E as pessoas que acessam o serviço vão ter autonomia de escolher os seus caminhos de construção da saúde. Por exemplo, a gente tem ofertado muito a auriculoterapia, né, em algumas unidades nos últimos tempos. Tem pessoas, sei que tem muito estudante de medicina, que acha que a auriculoterapia é fake, que é conversa para boi dormir, não sei o quê. Discordo, mas respeito. Mas quando a gente faz a auriculoterapia na comunidade, não obriga ninguém a fazer. É explicado, é ofertado. As pessoas que querem, elas fazem conscientemente, entendem como é e aderem ou não. Assim como a fitoterapia, assim como a reza, a gente tem uma rezadeira aí, assim como as parteiras, entendeu? Então, mas é importante que o serviço seja um polo, sabe? Articulador dessas ações todas e que ofereça oportunidades para a comunidade, tá? No sentido da sua assistência à saúde. Pode passar. Realizar reuniões permanentes do Conselho Local de Saúde ou espaço similar para participação popular local. Então, é fundamental, gente, avaliar com a comunidade como é que o serviço está sendo feito. Que críticas existem? Que sugestões podem ser feitas para aprimorar e qualificar esse serviço? Então, para isso, você precisa ter reuniões permanentes com a comunidade para ter esse espaço de interação e de troca, de avaliação dos serviços a partir do olhar dos usuários. Tá? Pode passar. Bom, então, para fechar, alguns princípios importantes que orientam todo esse fazer da abordagem comunitária, né? Primeiro, partir da realidade específica da população, sem, no entanto, perder de vista a existência de um objetivo maior a ser atingido. Então, ou seja, você quer, por exemplo, fazer o cuidado à saúde mental lá na comunidade, tudo bem. Você vai percorrer, você vai visar esse objetivo. Mas para você alcançar esse objetivo, você tem que primeiro entender qual é a realidade da comunidade. Por exemplo, no âmbito da saúde mental, e você vai construir suas ações a partir do que essa realidade está demonstrando e está demandando naquele momento. Tá? É preciso ter clareza
quanto ao que se pretende atingir no processo imediato das ações de desenvolvimento, assim como seu processo mais global e remoto. Ou seja, é preciso que a abordagem comunitária esteja dentro de um contexto maior de planejamento da equipe de saúde, né? E ela seja uma etapa dentro desse processo que vai alimentar esse processo. Vai ter começo, meio e fim e vai ter objetivos de curto, médio e longo prazo. É preciso ter uma coerência entre a realidade da população, o processo pedagógico que você vai desenvolver e os objetivos a serem atingidos. E, finalmente, o desenvolvimento de um relacionamento de troca e de cooperação, capaz de articular as ações necessárias ao desenvolvimento comunitário. Essa atitude de cooperação, ela tem que ser não apenas com a comunidade, mas dentro da própria equipe. Muitas vezes a equipe de saúde fica assim, cada um cuidando do seu, né? E não se metendo no do outro. Então, é muito importante que a equipe tenha um sentimento de colaboração, de juntos enfrentarem os problemas e as situações que estão presenciando no território, tá? Acho que já acabou, né, Pedro? Pronto. Então, acho que é isso, gente, assim, no geral, que eu queria compartilhar com vocês. Agora, abro aí para vocês, enfim, fazer também suas colocações. Danilo quiser comentar, vocês também, e fazerem perguntas também. Obrigado. Enquanto o pessoal vai aquecendo aí para fazer suas colocações, eu vou rapidamente comentar. Primeiro, eu acho que tem esse princípio da epidemiologia, né, que os americanos que usam bastante, né, tem toda essa epidemiologia americana, que ela é muito forte hoje na medicina, né, e que é aquela ideia, olha, que eles sintetizam de maneira muito sumária, né? Se você põe lixo, sai lixo, que, aliás, é até questionável do ponto de vista prático em relação ao lixo, porque a gente tem muitas formas de reciclagem. Mas a ideia é essa, se o seu dado ele é ruim, o resultado da sua investigação vai ser ruim também, né? Você não consegue mudar um dado ruim depois, tenha você a metodologia que você tiver. Então, eu acho que isso é muito importante em qualquer circunstância, mas no nosso foco, né, dos serviços de saúde, da atenção primária, isso é absolutamente básico, né? Então, você tem que ter uma capacidade de reconhecer o que existe para poder conhecer. Além de ter, e aí você sabe, esse é um princípio, inclusive, muito importante na saúde do trabalhador, né? Nós temos esse grande médico do trabalho que teve muita participação no Brasil na construção da reforma sanitária, né? O Giovanni Berlinguer, e ele dizia, né? Ele era professor de medicina do trabalho na Itália, e ele dizia, olha, ele fazia essa pergunta em sala: qual é a primeira coisa que você deve fazer quando você entra no ambiente de trabalho para identificar os riscos? E aí as pessoas falam, não, tem que medir, não, tem que olhar as máquinas. E ele fala, não, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o trabalhador, porque o trabalhador está lá, ele está vivendo. Ele tem uma capacidade de identificar os problemas que, como todas as capacidades, né, não são absolutas, né? Ele não identifica tudo. Tem coisas que ele não conhece, tem coisas que você precisa de um conhecimento científico específico para decodificar, né? E nós cumprimos uma parte técnica, né? Mas não adianta a gente querer saber qual que é o problema lá, sem conversar com as pessoas e sem ter um processo de troca. Então, eu acho que esse princípio
ele se aplica em toda a ciência que vai atuar de forma relacional. Né? E é isso. Como é que você vai querer conhecer uma realidade chegando com um equipamento lá de conhecimentos, métodos e tal, e não conversa com as pessoas, não apreende, não cria relações, não produz um conhecimento novo, e a epidemiologia ela não foge disso. Né? Eu acho que a epidemiologia começa sempre também por você conversar, por você tentar esclarecer minimamente, inclusive, quais são as possibilidades de caminho. Né? Eu comentei ontem do lançamento que nós fizemos de um questionário. É um questionário que está na internet, né? É uma rede de informação e comunicação, mas nós construímos ele com a participação dos trabalhadores e nós estamos pedindo aos trabalhadores que participem da divulgação, do trabalho para que as pessoas respondam, para que a gente tenha algum tipo de aproximação. Nenhum instrumento é frio, né? Principalmente na coleta de dados. E, finalmente, você também não pode ficar produzindo dados para você, né? Eu acho que isso que foi muito interessante também dessa apresentação. Os dados, eles são coletivos, a coletividade produz, pertence à coletividade, e a coletividade ele tem que servir. Não é? Acho que a gente tem que trabalhar com esse pensamento quando a gente está fazendo, eu penso, qualquer intervenção em qualquer nível de saúde. Não é? Mas na atenção primária eu acho que isso é absolutamente fundamental. E vou falar aqui para o Leonardo que eu estou pensando em dar falta para o Murilo, hein? Porque ele ficou muito pouco tempo e não está ganhando direito à presença hoje, não. Pois é porque ele estava com sono aqui, mas ele acabou que não dormiu, tá ali no berço dele. Depois eu pego ele. Nosso aluno preferido de todos. Professor, essa aula vai ser disponibilizada, né? A gravação dela ou não? Sim, vai. Por isso que eu estou gravando. Ah, tá ok. Espero em breve colocar. Aí mando o link para vocês no YouTube. Tá ok, porque eu perdi uma parte dela que eu achei interessante depois que eu vi. O pessoal está quieto hoje, hein? Vamos lá, gente. Comentários, dúvidas. Estamos esperando, né, Danilo? A turma é comunicativa, não sei o que aconteceu hoje. O pessoal está impactado com alguma coisa. Ou então perdeu o costume, porque teve aquele feriado inesperado semana passada. Né?
A Rodrigo vai falar, hein? Não, professor, não vou não, vou não. Fala aí. Gostei da aula do professor Pedro, foi uma aula muito ilustrativa, e eu sempre gosto das aulas dele também. Mas eu não tenho só elogios no caso, e agora é a gente aplicar, né, os conceitos que a gente experimentou aqui na prática. E não tem muito mais o que dizer, não. Professor, posso falar um pouco? Boa. Cheguei meio atrasada, porém, né? Eu nem vou ligar a câmera porque também eu tô só a misericórdia, então eu vou só falar. Mas o pouco que eu peguei aí, realmente, né? Tipo, levar a importância de levar em consideração o contexto em que as pessoas estão inseridas, a importância enfim, de todos os trabalhadores, né, contribuírem para o trabalho, até porque a epidemiologia ela está inserida dentro do contexto de saúde, né, e a saúde leva em consideração todo esse âmbito, essa amplitude de conceitos e de olhares assim que a gente tem que ter, né, sobre o território, sobre a comunidade. Então, eu achei bem interessante, assim, bem prática, bem explicativa a aula do professor. E, assim, para a gente levar com a gente, né, essa questão de não se ater só a números, a informações, a gráficos em si, mas levar em consideração o que aquele território, o que aquele espaço, o que aquela, entre aspas, amostra tem a nos dizer, né? Então, achei bem pertinente, assim. É porque a gente só vai saber a demanda da população, no caso desse território, se a gente ir mais a fundo nele, né? Ver justamente como é que eles estão vivendo, quais os problemas que eles estão passando, fora a saúde, problemas de saúde em si, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente poder compreender e poder passar para poder aumentar o vínculo com essas pessoas e atender elas em si, né? Não só no âmbito de saúde e doença. Pronto. Eu não sei se chegou a ser comentado, porque eu só voltei agora, mas tem um ponto na fala do professor Pedro, do professor Pedro que me marcou mesmo, porque eu conhecia como piada. Então, eu gostaria de trazer a ideia da gente não ter preconceito com as pessoas, chegar com a mente aberta, valorizar as ideias, os conhecimentos, as formas que eles compreendem a vida deles e com o que eles entendem por saúde, que foi quando ele comentou da casa que seria humilde, mas que tem uma TV grande. No caso, eu conheci uma piada que dizia que era com a Sky, dizia que você via a casa da pessoa que era bem pobrezinha e tinha uma antena linda da Sky, gigante lá em cima para Sky, né? Então, é essa ideia de você não chegar com preconceitos, porque cada pessoa tem a sua ideia do que é importante para ela, e a gente não deve impor os nossos valores de achar que ela deveria agir assim ou assado, porque é a ideia que a gente tem, assim, porque ela tem essa visão do que é saúde, do que é bem-estar para ela. E que casa também com a gente legitimar o que traz saúde para aquela pessoa. Então, tem a curandeira, respeitar que aquilo tem um significado para a comunidade e respeitar as outras práticas. Eu acho muito legal, porque eu vi muito a atuação dos meus colegas com a auriculoterapia. O pessoal chega, liga para a gente, vai ter aurículo hoje, vai ter não sei o quê. Então, era muito legal ver essa empolgação do pessoal com essas práticas também. Então, é valorizar, ter a mente aberta e preconceito, show preconceito, né, pessoal? Porque, né, sinceramente.
Nas ciências sociais tem uma dimensão que tem sido muito abordada nos últimos anos, que aplica muito na saúde, que é a questão da colonização e da descolonização. Então, ou seja, quando a gente quer aplicar para as pessoas do mundo popular, para que elas vivam e convivam do modo como a gente acha correto, é uma perspectiva colonizadora. Então, assim, a gente vem do nossa história, do nosso ponto de vista, que muitas vezes não é o do mundo popular, e a gente quer que as pessoas vivam conforme a gente acha que elas têm que viver. Isso é uma perspectiva colonizadora. E muitas, não significa dizer que às vezes se distorce essa fala, que, enfim, que tudo que a comunidade faz está correto, não, de modo nenhum, mas a gente tem que ter uma atitude compreensiva e não impositiva e muito menos prescritiva para os modos de viver que a população tem, entendeu? E a gente tem que respeitar a soberania dessas pessoas terem suas opções de vida. Mesmo que a gente possa, em diálogo, desconstruir, criticar, debater com elas. Não tem problema. Agora, você não pode impor, apontar o dedo, dizer que está errado e que ela teria que estar fazendo de outra forma. Porque a maior probabilidade é a pessoa virar as costas para você, dar uma banana, né, e não fazer nada do que você está pedindo. Eu lembro de um exemplo que uma pessoa da comunidade uma vez me disse que estava para entrar no consultório de uma nutricionista do SUS. Aí ele é fumante, essa pessoa. E aí ele, na hora que ele estava entrando no consultório, ele estava terminando de fumar um cigarro. Aí ele deu aquela última, né? Eu não sei porque eu não fumo. Deu aquela última tragada e jogou o cigarro no lixo. E entrou no consultório. E a nutricionista viu ele dando a última tragada e botando no lixo. Aí ela disse: pare, pare, pare. Primeira coisa, ela nem perguntou o nome, perguntou nada. Ela disse: pare, primeira coisa que for consultar comigo vai ter que parar de fumar. Aí ele disse: muito obrigado, tchau. Deu a volta e foi embora. Entendeu? Porque assim, né? Claro, fumar é bom? Não é. Agora, você não vai resolver o problema de um fumante assim, né? Como de uma pessoa com problemas alcoólicos, enfim, com outros problemas, né? Então, a gente tem que ter uma atitude, sabe, compreensiva, colaborativa e dialógica na medida do possível. Eu sempre digo assim, que tem coisa, por exemplo, se você pega uma pessoa com uma hipertensão batendo todos os níveis, colesterol altíssimo, né, com vários sintomas, dores de cabeça, histórico familiar, problema cardíaco, de AVC, etc. Aí você, talvez com essa pessoa, você não vai dar para ser tão processual, né? No sentido, por exemplo, de uma abordagem dietética, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes estão numa situação de saúde já tão comprometida que a abordagem, às vezes, precisa ser um pouco mais intensa, né? Mas mesmo nesse caso, gente, tem que sentar, tem que explicar, tem que combinar, entendeu? Porque mesmo que... E se a pessoa virar para você e disser: tudo bem, eu entendi tudo que você falou, mas eu quero morrer comendo assim. Você vai obrigar a pessoa a fazer diferente? Não vai. Então, assim, claro que não é isso que a gente quer, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado de não ter uma atitude impositiva e prescritiva e normativa. A gente tem que ter uma atitude colaborativa e explicar para as pessoas. Eu lembro que eu explicava muito para muitas pessoas, quando a gente fazia mais coisas centradas na alimentação, né? O que era, por exemplo, por que o pão, muita gente pensa, por que o pão, se o pão não é doce, se eu comer pão francês não é doce, macarrão não é doce, por que eu não posso comer se eu sou diabético? Aí o pessoal diz assim: o que ofende o diabético não é só o doce, macarrão não é doce, pão francês não é doce. Aí a gente vai explicando de uma forma que as pessoas consigam traduzir e entender. E o doce que ofende na diabetes não é o doce, é o carboidrato, que aí a gente vai explicando, entendeu? Então, assim, numa forma que as pessoas compreendam.
para elas entenderem o que está se passando com elas, né? Então, é um pouco esse desafio que a gente tem. Essa é a missão nossa, né? Como profissional de saúde. Eu acho que é isso. Professor, é muito boa a sua fala. Eu até, com o que você falou, eu até me lembrei de um vídeo que eu assisti recentemente, de uma entrevista de um neuro. Eu até comentei sobre o caso. As primeiras aulas, que era o caso de São Maméridas, da questão das distrofias musculares de cintura e tal, quem é da turma vai lembrar. E ela estava comentando sobre como foi difícil chegar para a população da cidade, que é uma cidade pequena, e passar a importância dos testes genéticos. Ela conseguiu, através de uma instituição, mais de 100 testes para a população, e a população simplesmente se negava a fazer por medo da doença, porque como tinha aquilo como maldição, não queria fazer. E aí ela teve que entrar em contato com o padre da cidade, para o padre falar durante as missas, da importância também de passar pela triagem que eles estavam fazendo na cidade e tal. E o padre começou a falar nas missas, nas rádios, e através disso o pessoal foi aceitando mais. Então isso mostra como às vezes a comunicação dificulta esse contato. Às vezes a gente tem que buscar outras formas de falar. Nesse caso foi a busca do padre, né? O padre vinha a falar com a população. E tudo isso faz parte da saúde, né? E a aula do senhor, acho que casou muito com o conceito de que saúde não é só ausência de doença. É um estado completo de bem-estar físico, mental, social. E entender esses conceitos, entender que é algo muito mais amplo, é fundamental para serem tomadas ações a partir disso, a partir de uma visão holística das coisas. É isso, os meus comentários. Eu estou fazendo um trabalho que o professor de MH pediu para fazer, que é sobre doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Aí, no final, ele sempre pediu para colocar qual o ponto que, na hora do atendimento, você acha que ia ser mais fraco, tipo, no meu atendimento, essa pessoa. E sempre é mudança de estilo de vida. Como colocar a pessoa, tipo, mostrar para ela que ela tem que mudar, mesmo ela sabendo que daquela forma que ela está fazendo é mais cômodo para ela. Às vezes ela chega em casa cansada, ela só quer saber, tipo, de comer alguma coisa que ela gosta, caso diabético. O hipertenso também, às vezes ele tá naquele hábito de botar sempre o sal na comida, como é que vai chegar e dizer, esse é o vilão, você tem que mudar seu estilo de vida dessa maneira. Aí esse é sempre o ponto fraco que eu acho. Em todo comentário que tem de doenças crônicas eu coloco. O ponto fraco seria fazer esse vínculo com o paciente em relação ao estilo de vida, porque até para o médico é mais cômodo tu chegar, prescrever um remédio, o paciente vai lá, toma esse remédio, e até o psicologicamente dele já, tomei o remédio, vou me sentir melhor, não preciso fazer mais nada, já tomei o remédio. Aí fica como, tanto para o paciente como para o médico, entendeu? Aí essa é a dificuldade, saber introduzir a fala sobre mudança de hábito, de estilo de vida. Eu concordo com ela, essa questão de quando você... É muito fácil você passar um remédio e pronto, né? Porque você sabe que vai ter uma ação específica e tal. Agora, você mudar hábito, mudar essas questões que envolvem não só o biológico, né? Mas, tipo, o social da pessoa, o econômico, é muito complicado. E também essa questão de lá, né? Quando você está na consulta, ter o que a gente chama de plano cuidado em conjunto, né? A adesão do paciente ao tratamento. Então, se o paciente não está afim de fazer, e é direito 100% dele, o que você propõe, você meio que tem que se desdobrar e ver, e eu acho que é aí que está, né, o negócio dos profissionais que oferecem serviço na APS, de você ter essa maleabilidade de lidar com o que, certo, e aí, se o paciente não quiser seguir o que eu aprendi, por exemplo, de protocolo principal, né, o que é que a gente faz? Então, realmente, é muito difícil, assim, essa questão de mudança de conduta, de hábito e tal.
Até trazendo para quando a gente faz a leitura do caderno da atenção básica, que eu até estava vendo também, você vê lá a dieta que tem que seguir, às vezes é uma dieta meio, tipo assim, absurda para a pessoa seguir. Não, até eu olho assim, caramba, essa dieta bem aqui é impossível seguir. Tá lá no caderno, tipo, fazer tal, 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 tal. Nem, velho, é muito difícil dessa disciplina, entendeu? Eu acho que deveria ser também mudado um pouco essas tabelas que eles passam pra gente, que eu acho muito tecnicista. Sim. Às vezes até o fator econômico, né? É muito difícil, por exemplo, a pessoa ter, quantia disponível para, sei lá, comprar determinados alimentos e algo do tipo e seguir tudo direitinho. É muito complicado. Eu vou dar uma palhinha aqui. Uma coisa que eu estava até lembrando agora mais sobre epidemiologia, mas e que conversa com isso que vocês estão falando, que acho que são comentários muito pertinentes, né? Quer dizer, a gente tem que ter um conhecimento que seja capaz de transformar, né? E isso é um aprendizado permanente, né? E a gente tem que ser capaz de não ser apenas um prescritor, né, do que vem, mas de ter uma capacidade de fazer uma crítica e de fazer adaptações e inclusive, formular propostas que sejam factíveis, né? Inclusive negociando com a pessoa que você está ou cuidando, porque você está numa consulta, ou atuando conjuntamente, porque na atenção primária você também vai estar no território, né? Enfim, ter essa capacidade de fazer a crítica, de formular e de propor, e de ouvir também o que as pessoas propõem, né? Acho que isso tudo é importante. E acho que a atenção primária, né, eu acho que isso é uma coisa importante, ela não é uma coisa simples, ela é, ao contrário, bastante complexa, né, porque ela estabelece uma relação permanente, que muitas vezes, em muitos serviços de saúde, você não tem, porque você recebe a pessoa que está com uma demanda, você tem uma capacidade de responder aquela demanda e nunca mais você vai ver aquela pessoa. Não é? Então, acho que você tem que construir relações e isso tem uma parte cultural muito forte. E, por exemplo, se a gente pensar na pandemia, eu lembro, porque eu fiquei encantado e impressionado com aquelas tabelas que o Daniel mostrou, né? Achei que foi, inclusive, uma aula muito legal. E se falei, gente, eu não consigo nem começar a olhar isso aqui, como é que é e tal. Mas, se você pensar, a principal pesquisa que estava acompanhando, agora, inclusive, perdi um pouco o pé. É engraçado, esse negócio da pandemia, uma hora eu estava tudo que era da pandemia, olhava, agora a gente acho que começa meio a querer afastar a pandemia da gente, né? Mas, bom, até pouco tempo atrás, a principal pesquisa que estava sendo feita, conduzida pelo pessoal lá da Universidade Federal de Pelotas, ela tinha como elemento fundamental na coleta de dados os agentes comunitários de saúde. Estavam indo nas casas das pessoas, propondo a elas fazerem o teste, convencendo elas que fazer o teste era importante, e isso produziu um conhecimento muito significativo, né? Então, eu acho que essa coisa da epidemiologia, a epidemiologia é muito desafiante, né? E eu acho que tem elementos que são, às vezes, difíceis de você acessar, mas ela está presente em todos os momentos, inclusive nessa parte importante de você colher esse dado na origem dele, né? Aí uma coisa sobre a coisa da televisão, você sabe que eu acho
que o papel da televisão antigamente, hoje está em boa parte também preenchido, e acho que até tirou um pouco da televisão pelo celular, porque são formas das pessoas se comunicarem. A televisão é uma forma das pessoas se comunicarem, saberem das notícias, saberem dos comportamentos, verem as novelas, terem formas de trocar, que hoje as trocas comunitárias elas são muito mais restritas, né? Você não sai mais na rua, não fica na rua conversando, não é? Então, eu acho que ela cumpre um papel muito importante. As pessoas têm plena noção disso, por isso que elas têm essa adesão, né? E, enfim, a gente está vivendo uma era de abertura de possibilidades de comunicação extraordinária, né? A gente mesmo, né, tem conversado, né, os professores, mas também nas nossas aulas, né? Esses encontros nossos virtuais é um território novo que existe, que não vai sumir, que traz mil possibilidades. No nosso curso, a gente traz pessoas de fora para falar, assim, né? Quando que a gente conseguiria fazer isso? Seria muito mais complexo. Até o próprio Daniel, a gente que está em João Pessoa, que é de lá, que está no serviço, tal, para ele está lá no serviço, ele entra em contato com a gente aqui, fica, faz a apresentação dele e tal, e depois volta para o serviço dele, que ele está lá já. Né? Ele teria que se sair do serviço, e isso teria que ter uma combinação, ele tem uma demanda, enfim. Eu acho que a gente tem essa questão da comunicação hoje como um elemento dos mais importantes na sociedade contemporânea. É uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando em como lidar com isso, e o nosso papel também, né, de transmissores de cultura e receptores de cultura e produtores de cultura. Né? Tudo isso, a medicina é um campo cultural fundamental, né? Muito bom, gente. Eu acho que acabou tendo um debate, né, interessante, né, que foi em volta e transborda também o tema, né? Mas eu acho que que bom escutar a fala, né, de vocês estudantes, porque eu acho, né, Danilo, acho que um dos objetivos grandes que a gente tinha para essa disciplina, acho que está sendo alcançado, né? Que é de vocês perceberem a potência que a epidemiologia tem em seus instrumentos, suas ferramentas, seus princípios, seu rigor, mas que a gente não pode fazer uma aplicação simplista, tecnicista disso. Né? A gente tem que fazer uma aplicação edificante, responsável, compartilhada, né? Junto à realidade dos territórios, e uma aplicação consequente disso, né? Em prol da defesa da vida, né? Da qualidade de vida, do bem viver das pessoas. Né? Então, acho que esse momento foi muito legal nesse sentido também, tá? Eu acho que é isso, acho que a gente podia... O que você acha, Danilo? Encerrando, a gente já está chegando aí no meio-dia. O que vocês acham? Acho que sim. E como o Murilo voltou, eu vou dar presença para ele hoje. Murilo, é? É Murilo. Quantos meses? Tá, fez 8 ontem. 8 meses ontem. Hã? Fez 8 meses ontem. Eita, rapaz. Quase Olha, um é muito bonito. Parabéns. E simpático. E hoje eu vi como ele estava olhando para a tela, concentradíssimo, mais concentrado que alguns de vocês. Ele é mais inteligente do que o pai. Olha aí, tá vendo? Olha, isso daí é sempre assim. Todos os filhos são mais inteligentes que os pais. Os meus filhos, então... Mas ele bota o menino para assistir, para depois ele pergunta ao menino o que é que foi a aula e o menino fala. O problema é esse, é que ele não assiste a aula. Fala Pega só o resumo que o menino vê. Tá vendo? Bom, gente, então obrigado aí, Murilo, obrigado, Leonardo, obrigado a todas e todos. Um bom final de semana para vocês,
né? E semana que vem a gente se encontra aí nas nossas turmas também, tá bom? Valeu, mestre. Grande Um abraço. abraço. Obrigado. Bom final de semana, Obrigado. queridos. Tchau, pessoal. Tudo bom para vocês, gente. Até mais. Beijo, Dani. Beijo, Tchau. Dominique. Beijo.